Hoje nós nos encontramos com esse evangelho e geralmente ele está no segundo domingo da quaresma, em todos os anos litúrgicos, seja no A, no B ou no C. E hoje aqui de modo especial ele tem uma intenção que é a de nos motivar na nossa caminhada quaresmal. Nós já estamos praticamente há uns 10, 11, 12 dias na quaresma e às vezes a preocupação com a penitência, com o jejum, com a oração mais constante, mais presente na nossa vida, a caridade, ela nos fortalece espiritualmente, mas também nos cansa um pouquinho, né? E aí então nós ouvimos esse evangelho para nos motivar. Quando Jesus leva Pedro, João e Tiago para a montanha para rezar, eles inclusive aqui dormem e depois se deparam quando acordam com a glória do Senhor, ele vai mostrar o seu rosto glorioso. E ele está falando sobre o que nesse momento com os apóstolos, ou melhor, com Elias e Moisés? Sobre a vida, o céu, o paraíso? É sobre isso? Não é sobre isso não, é sobre a morte. Então ele vai falar sobre a morte, ele vai predizer ali o que vai acontecer e mostra então o seu rosto glorioso, como que para fortalecer a fé destes homens que devem acompanhá-lo neste momento de tanta dor. E para dizer que a cruz não é o final, né? Ele vai passar pelo Calvário, pela cruz, mas ele é o Senhor. Então ele veio para vencer o pecado e a morte e para nos dar a vida nova. Então aqui nós temos um texto muito profundo que nos ajuda também e nos motiva na nossa caminhada cristã. E mesmo assim nós sabemos que depois os três não vão estar juntos de Jesus durante o Calvário, né? Eles vão escapar lá, ficar com medo, Pedro vai negar o Senhor. Então a fraqueza nossa, humana, ela se revela mesmo. Mas o Senhor está sempre nos chamando, nos motivando, revelando o seu amor para conosco, nos fortalecendo na nossa caminhada. E se a gente se predispõe a trilhar este caminho, ele vai sempre nos acompanhar. Aqui o texto ainda ele está em relação, ou ele sempre conversa com outro momento em que Jesus revela o seu rosto plenamente humano. Que momento que é esse? Vocês se lembram? Também os apóstolos dormem nesse momento. Lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus chama os apóstolos para rezar, eles dormem e aí ele sofre sua sangue, né? É um momento muito difícil para ele, em que ele revela plenamente ali a sua humanidade. Inclusive ele pede para o Senhor, pede para Deus Pai, afasta de mim esse cálice, não tenho forças para superar isso. Mas aí ele, com a força do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e vai para o Calvário, né? Então esses dois textos também se conversam, nos mostrando que Jesus sempre revela o seu rosto glorioso, mas ele não deixa de participar da nossa realidade humana. Revela também o seu rosto humano, nos mostrando que a caminhada é mesmo difícil, mas vale a pena, porque como peregrinos nesta terra, a gente tem uma meta. E que meta é essa? O céu, né? Ontem na missa das 18, quando eu perguntei qual que era a meta, né, ninguém respondeu, estava todo mundo com sono, eu acho. Eu falei, deve ser a AMD, né? Vamos lá comer uma pizza de abobrinha, que é uma delícia. Tá certo que é um pedacinho de paraíso também, né? Mas é um paraíso muito maior ainda, né? Que a gente vai viver a felicidade plena em Deus. Aí nós entendemos também a segunda leitura. Então a primeira leitura, o Evangelho nos ajuda, ele nos fortalece na nossa caminhada. Primeiro desses 40 dias que estamos trilhando rumo à Páscoa do Senhor. E depois, como peregrinos de esperança que somos, na nossa vida mesmo, até o paraíso. Então caminhando nessa terra com os pés no chão, com muito realismo, mas com os olhos lá, olhando para o céu, né? E aí nós entendemos a segunda leitura. São Paulo que envia essa carta à comunidade de Filipos, e cheia de afeto, gente, olha que carta bonita que é. E ele dá um puxão de orelha na comunidade. Por quê? Porque assim como os apóstolos dormiram lá na oração com o Senhor, fugiram também da cruz, escaparam do caminho do Calvário,
assim acontece conosco também. Então a gente fraqueja, cai. O importante é que a gente tem que se levantar e procurar sempre o amor de Deus e revelar o amor de Deus com a nossa vida. Tanto é que depois os apóstolos foram capazes de entregar a vida deles, né? Quem vai lá na igreja, na Basílica de São João de Latrão, em Roma, uma basílica muito bonita, que é a Catedral do Papa, né? Tem os apóstolos lá de uns 4 metros de altura, e cada um leva consigo um instrumento do seu martírio. Pior de todos lá, eu acho que é o Bartolomeu. Não sei se tem pior, né? Mas o Bartolomeu com a pele dele, porque ele foi esfolado vivo, né? Imagina que coisa pesada, né? E são umas imagens assim, umas estátuas, nossa, monumentais, bonitas, né? Mas que nos recordam isso, que embora nós tenhamos a nossa fraqueza humana, o Senhor nos fortalece, e quando a gente vive no amor do Senhor, Ele nos conduz até o final, né? Até a vida plena nele. E às vezes alguns cristãos passam inclusive pelo martírio, como foi o caso dos apóstolos. Mas aqui na segunda leitura nós ouvimos São Paulo cheio de afeto, de amor para com a comunidade, e também muito triste, porque muitos estão se desviando do caminho do Senhor. E aí ele manda essa carta, nesse trecho da carta, ele pede atenção, e para que cada um dos cristãos ali da comunidade se fortaleça na fé, porque é fácil mesmo da gente cair, né? E olha só como que ele diz: já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Olha o coração amoroso de São Paulo para com a comunidade dos filipenses. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Olha que puxão de orelha, né? E eu falando da pizza lá da MD, não é mesmo? O Deus no estômago, agora que eu pensei. Mas é boa mesmo, gente. Uma só não tem problema. O Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha que puxão de orelha, e ele sofrendo por isso, né? Repito isto chorando. E muitas vezes acontece isso com a gente também, né? Mas aí São Paulo continua: nós, porém, somos cidadãos do céu. Então temos que ter os pés fixos no chão, mas o olhar fixo no céu, na meta. Somos cidadãos do céu, não só desta terra. A gente tem um caminho a trilhar e um lugar para chegar. De lá nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo humilhado em corpo glorioso. Porque Ele venceu o pecado e a morte, para que nós também vençamos o pecado e a morte, e possamos dessa forma, para que possamos receber o corpo glorioso, ou o nosso corpo ser glorificado como dele foi. E depois ele continua, olha como São Paulo realmente ama essa comunidade. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos. Olha que coisa bonita, né? Ele está mandando essa carta para fortalecer cada um dos cristãos que pertencem àquela comunidade no seu caminho de fé. Então aqui, além da gente recordar sempre, né, sobretudo na nossa oração, no nosso dia a dia, que a gente é cidadão do céu, a gente precisa também da nossa comunidade, porque é na nossa comunidade que a gente encontra o sustento. São Paulo nos demonstra isso. Ele está mandando essa carta com o coração pesaroso, triste, mas querendo a conversão dos seus irmãos da comunidade de Filipos. Então a gente precisa de gente que nos motive na nossa caminhada de fé. Por isso que é tão importante a nossa vida de comunidade, né? Assim como São Paulo, de sentir alegria, de se encontrar, de nos encontrarmos com os irmãos e irmãs que aqui estão e que daqui participam. Minha coroa, meus amigos, e ele finaliza: continuai firmes no Senhor. Motivando, portanto, a firmeza, ou construir a casa sobre a rocha que é Jesus, e continuar firmes no Senhor. Então, a liturgia de hoje nos motiva a isso, né? Recordar que a nossa caminhada, ela é, por vezes, bastante difícil mesmo, mas que ela vale a pena.
que a gente tenha uma meta, que é o céu, e que Jesus, o Filho de Deus, tantas vezes nos revela o seu rosto glorioso, o seu rosto amoroso, mesmo falando das dificuldades pelas quais a gente passa, para nos fortalecer, nos motivar a continuar na nossa caminhada. Afinal de contas, vale a pena viver a nossa vida de fé, não vale? Formar comunidade, estar aqui, rezar, celebrar. Vale a pena. Todo ano a gente fazer a quaresma, né? Pensar naquilo que a gente precisa mudar, ou precisa deixar que Deus mude na nossa vida, converta na nossa vida. Às vezes a gente vai cair, né? Olha aqui a carta de São Paulo. Mas aí existe o sacramento da reconciliação para nos ajudar a nos levantar. E assim vai, né? A gente vai trilhando ou peregrinando nesta terra até chegar ao céu. O salmo de hoje ele é muito bonito porque nos recorda justamente isso. O Senhor é a nossa luz e salvação. É Ele que nos conduz, que cuida de cada um de nós. E nós, querendo corresponder ao seu amor, procuramos sempre a face do Senhor. Meu coração fala convosco confiante, Senhor. É a vossa face que eu procuro. Ele é minha luz e salvação, e por isso eu não temerei mal algum. Mesmo que eu tropece, caia, o Senhor novamente ilumina o meu caminho, e aí eu posso continuar com esse desejo do meu coração de sempre estar junto do Senhor, de construir a minha casa junto do Senhor, a minha família junto do Senhor. Então hoje, cantando esse refrão, vamos renovar esta certeza de que a luz do Senhor, que está lá no céu, toca a nossa vida aqui, e ela vai nos levar, nos levando melhor, até o reino dos céus, até a alegria plena, perfeita em Deus. Cantemos junto esse refrão e renovemos essa certeza na nossa vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.